Voltamos aos trabalhos dessa tarde e antes de iniciarmos os recados, o material do FAS está disponível, o material deste evento será disponibilizado no site da ADCE. E os certificados podem, por favor, retirar na saída do evento, ali na secretaria, e também solicitamos as avaliações. Convidamos os painelistas dessa tarde, o senhor Luiz Coronel, César Freitas, Ibsen Pinheiro e Flávio Tavares, para que subam ao palco. Onde, por favor? Convidamos também o mediador deste painel, Sr. Vamber de Lorenzo, que suba ao palco. Este painel tem um foco na comunicação como um dos principais meios de formação cultural e criação de valores e sonhos. Abordaremos questões do conflito de interesse entre o marketing, a ética e a comunicação sustentável. Para atingir nosso objetivo, foi configurada a forma de debate para que seja dialogada entre todos os setores a importância para o desenvolvimento sustentável. E como debate, esclarecemos que cada painelista terá 20 minutos para a sua apresentação e que as perguntas devem ser formuladas por escrito e serão respondidas ao final. Para mediar esse debate, esse painel, Vamber Gomes de Lorenzo, que é advogado, político, escritor e professor na Argentina e no Brasil. No Brasil, é professor da Faculdade de Direito da PUC, Rio Grande do Sul, e da Universidade de Caxias. Foi presidente da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, membro do Conselho Estadual de Educação, candidato à Prefeitura de Porto Alegre em 2012 pelo PSDB, presidente do Instituto Jacques Maritain do Rio Grande do Sul e vice-presidente do Instituto Jacques Maritain do Brasil. Tem vários livros e artigos publicados e mais de uma centena de conferências proferidas no Brasil e no exterior. Participa também de várias instituições científicas e cívicas. Boa tarde a todos. É uma honra estar mediando um painel. Eu estava dizendo para um dos painelistas, quando subia, que o difícil vai ser não ficar tietando os painelistas, já que todos são objetos da minha mais profunda, sincera e honesta admiração. Eu tenho muitos defeitos, mas hipocrisia não é um deles. Então, estou realmente muito honrado de estar presidindo esse painel. Eu vou apresentar os painelistas que estão conosco, a começar pelo Luiz Coronel, que é escritor, compositor, publicitário brasileiro de renome, cidadão emérito da cidade de Porto Alegre, de Piratini. O Luiz Coronel, após concluir o curso de Direito, exerceu magistratura no Rio Grande do Sul, foi professor de História e Literatura em cursinhos e de Teoria Geral do Estado na Faculdade de Ciências Jurídicas. Atualmente é diretor institucional da Agência Matriz. Foi também presidente do Festival Mundial de Propaganda, presidente da Associação Latino-Americana de Propaganda Nacional e presidente emérito desta mesma associação. César Freitas, jornalista muito conhecido por todos nós, é diretor de jornalismo da RBS TV. Começou a carreira há 26 anos
como editor da própria RBS-TV, onde exerceu também as funções de chefe de reportagem, editor-chefe e gerente de redação. Formado pela Universidade Federal de Santa Maria, foi professor do curso de Comunicação Social da PUC, teve passagem pela EPTV como gerente de jornalismo e também no desenvolvimento online da afiliada da Rede Globo, que tem sede em Campinas. Dirigiu também o jornalismo de outros veículos do Grupo RBS, como a Rádio Gaúcha e o Canal Rural. Também trabalhou no planejamento e coordenação de coberturas multimídias da RBS em Copas do Mundo e Olimpíadas. Conosco também Dr. Ibsen Pinheiro, Ibsen Valles Pinheiro, é jornalista, também formou-se em Direito pela PUC, foi vereador da cidade de Porto Alegre e, em 1978, deputado estadual, sempre pelo PMDB. Começou sua carreira como deputado federal em 1982. Dr. Ibsen, em 1986, foi eleito deputado constituinte e, de 91 a 92, presidiu a Câmara Federal. Também conduziu o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ibsen é procurador de justiça aposentado e, atualmente, talvez um dos fatos mais relevantes do seu currículo, é também presidente do Conselho do gloriosíssimo campeão de tudo, né, Esporte Clube Internacional. Exatamente. Sou obrigado a concordar. É o ápice do currículo dele. Dr. Flávio Tavares, que eu já tive a honra também de participar de outras mesas, de outros debates, grande jornalista, escritor, conhecido por todos nós. Tem vários livros sobre política brasileira e latino-americana. Nas décadas de 50 e 60, o Flávio foi correspondente do Estado de São Paulo no exterior durante o exílio. Ganhou 2 prêmios Jabuti e um prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. É articulista dominical do jornal Zero Hora, professor aposentado na UNB e vive miseravelmente em Búzios, no Rio de Janeiro, né? Deve ter uma vida terrível, né? Vamos nos compadecer do nosso grande jornalista Flávio Tavares, que deve viver muito mal em Búzios, né? Com a palavra, Luiz Coronel vai nos brindar com sua reflexão. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ao deparar o elenco que compõe este painel, eu ia começar dizendo que eram 3 painelistas e meio. Aí me lembrei de uma frase de Salomão, né? Nunca diga de si o que os outros disseram lhe ofende. Né? Sou um escritor, publicitário, marcado profundamente pela condição de professor de história. Algumas frases sobre essa reflexão da história, rapidíssimas, me marcam. Carlos Drummond dizendo que a história é um remorso. E Jean Cocteau com aquela fulminante declaração. A história é uma mentira que se torna verdade. A história é uma mentira que se torna... A história é uma verdade que se torna uma mentira. E a lenda é uma mentira que se torna uma verdade. Quando as coisas me inquietam muito, eu me lembro de Fernando Pessoa. O mito é o nada que é tudo. Nós precisamos acreditar, nos convencer de muitas coisas que não resistem à análise. Mas também precisamos acreditar em reflexões sustentáveis para que sejamos humanos, lógicos e construtivos. Quero começar com os pés no chão para poder dar asas à imaginação. Em primeiro lugar, opinião pública, essa destruidora de reinos. A opinião pública tem 3 pedestais: a informação, a história de um povo e as necessidades que esse grupo ou povo tem.
Essa hipervalorização da informação como formadora de opinião pública é precária. Se a informação fosse competente a dominar as mentes, a Revolução de 64, ou o movimento militar de 64, perpetuar-se-ia-se para sempre. Mas chega um momento em que não corresponde ao veio histórico de um povo ou não corresponde às necessidades sociais. O Brasil de hoje está nos demonstrando isso. Um aparato de dominação da informação fulminante, no entanto, não trouxe a quietude das almas. Como panelas de pipoca, explodem os protestos nas ruas. Proponho outro trinômio, talvez para louvar a dialética. Nem toda informação é conhecimento, nem todo conhecimento é cultura. Nós vivemos um bombardeamento absoluto, formidável, permanente de informações que não são conhecimento, porque não tem legado. Só é cultura aquilo que nos habilita a pensar melhor, nos redimensiona como espírito, nos faz mais conscientes da realidade, nos torna hábeis para atuar sobre o mundo de uma forma positiva. Acredito na cultura e na carência de cultura como um dos eixos dos malefícios sociais. A criação de uma verdadeira cultura é fundamental para qualquer projeto social. Acho que o Brasil sofre, padece bruscamente a ausência de um processo civilizatório. A violência entre nós não é uma questão de graduação da pobreza, é a ausência de um processo civilizatório. É a ausência de um processo civilizatório. Eu digo isso com alguma dureza. Esse fim de semana eu estava estudando sobre um pensador e ele apresentava também uma tese de 3 fomes. A fome de guerra, em que os homens manifestam suas diferenças. A fome de tóxico, em que geração, principalmente a nova geração, estabelece sua fuga da realidade. E a terceira, meu religioso, a fuga de salvação, porque todos nós temos que encarar o impacto terrível da realidade da morte. Avanço na questão das tríades. A globalização, eu considero a globalização muito, eu escrevi o ano passado, um livro Retratos da Terra. Os povos, muitos povos, mantêm tocada sua identidade cultural, não tangida, não derrubada, não ferida, não mutilada pelo fenômeno da globalização. A globalização teve 3 momentos. Primeiro, a Pax Romana. E aquele filme do Mel Gibson, é de uma mentira atroz. Aqueles romanos dando um pau em Cristo, aquilo não existe. A Pax Romana respeitava as religiões de todos os povos, contanto que pagasse o dízimo. A Pax Romana foi a primeira globalização. A segunda dos portugueses. E não esqueçam que Lisboa tinha apenas 100 mil habitantes. Sapiranga dominou o mundo. Sabe? Era uma população de 100 mil habitantes que sai dali do Forte de Belém e atravessa o mar tenebroso, criando uma aventura fantástica. E não é a primeira vez que 100 mil pessoas desafiam o mundo. O que era Atenas, se não 100 mil pessoas plasmando, esculpindo os patamares e as linhas fundamentais da civilização, do teatro, da filosofia, da reflexão e da arte. 100 mil pessoas, uma sapiranga. Atenas era uma sapiranga. A Pax Romana, a primeira globalização, a navegação dos portugueses, e a terceira, a revolução da informática. Essa, nós estamos sendo chacoalhados. Essa revolução é tão profunda, e esse dia eu lia, Flávio, uma coisa muito interessante, que com a informática qualquer homem é um exército. Com a informática qualquer homem é um exército. As fronteiras viraram gaiolas abertas. Os passarinhos, os sabiás e os morcegos estão livres para voar. Anunciamos o século XXI com abraços, roupas brancas, um augúrio de paz. No entanto, está aí o conflito entre tecnologia e teocracia, um conflito hediondo entre homens-bombas
e aviões de bombardeio que não precisam mais de pilotos. 2% do investimento bélico bastaria para que o homem resolvesse todos os seus problemas de educação, saneamento, moradia. No entanto, a morte continua sendo uma paixão humana. Não sei, talvez os psiquiatras me explicassem isso. Eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi. Chegamos a um momento na história que já não basta sermos felizes. É preciso que os outros não sejam desgraçados. Isso é de uma milonga, se não me engano, do Atahualpa Yupanqui. Eu penso que nós temos que evitar todo o ato de purificação microfônica e olhar para nossas vidas para dizer se nós temos coerência. Eu olho para mim sem bater palmas, mas também não me vaio. Como publicidade, como publicitário, procurei passar na publicidade a poesia, a solidariedade, o encanto de viver. Eu nunca gritei, ervilha 1,50. Eu disse, somos anjos de uma só asa, somente abraçados conseguimos voar. Sem romper os fios da meada, quero abordar a arte. A arte é um dos valores que sustentam, o homem gravita sobre valores, valores jurídicos, valores morais, valores éticos, valores estéticos. A arte sempre foi uma estrutura agressiva, sempre foi uma postura crítica, a arte sempre foi um grito buscando permanecer na eternidade. O homem que vai ao fundo da caverna e deixa a marca de sua mão no fundo da caverna, ele quer dizer, aqui está o testemunho da minha luta, a mão sangrando deixa meu testemunho. Chegamos ao ponto, eu vinha vindo para cá, e um carro com uma música a todo volume, chega para cá, para bundinha, não sei mais o quê, e eu fico pensando, quanto maior o mau gosto, mais alto o volume dos carros. Mais alto o volume dos carros. O cinema, que é o grande depoimento do século XX, um cone de luz atravessando um retângulo de silêncio e projetando nossas vidas. Também o cinema prostitui-se quando, antes de comprar filmes, compra o dinamite para o arrasa quarteirão. E nós ensinamos a violência, e nós pactuamos com a violência, e nós apadrinhamos a violência. E os lábios que foram feitos para o beijo, para pronunciar palavras cálidas, são lábios para ofensa. E as mãos que foram feitas para o plantio e para a carícia, são mãos para punhais e gatilhos. Ou seja, a violência está nas ruas numa escala degradável. Não sei como deter esta violência, não sei como denunciá-la ou detê-la, não sei. Sou perplexo perante isso. Acabo de escrever uma peça sobre esse assunto, que eu pretendo lançar na Feira do Livro. Entendo a arte como depoimento humano que pretende romper as paredes do cotidiano e perpetuar-se na eternidade. Os homens que fazem arte de verdade querem legar um testemunho do seu sentimento, das suas paixões, das suas tristezas, dos seus arrobos, das suas frustrações. Essa novela que elege Copacabana e Leblon como eixo da cultura brasileira, que elege a luta de status como símbolo da experiência humana, essa novela que bota 60 milhões de pessoas de cócoras no país, não lhe fornece um decibel de engrandecimento humano, apenas lhes coloca como ante um sedativo cultural que amortece as verdadeiras inquietações da alma. Os veículos. Eu sinto que a sociedade, meu jornalista querido, amigo, eu publicitário, cumpre dizer, todas as profissões têm memoráveis, substanciais conquistas, mas também merece uma contundente crítica. Caso contrário, estanca a realidade. É através da crítica, que seja contundente, é que as realidades se movem e não se eternizam nos seus equívocos. A propaganda precisa ser redescoberta. Propaganda é uma das únicas atividades onde bobagem dá dinheiro. Das únicas profissões. O semi-humor. Pelo amor de Deus, vamos ter a paixão dos cineastas,
a graça dos bailarinos, a fúria dos escultores, lidando com aço, com ferro, e não essa baboseira. Eu sempre fui muito inquieto sobre isso. O jornalismo é uma tragédia. Daqui a pouco ele vai me julgar, viu? O jornalismo é uma tragédia. O jornalismo bonde mistura tudo. Tudo é feito para não se ter consciência de nada. Explode uma bomba no coração de Beirute, 150 mortos sangrando pelo chão. O campeonato nacional revela o Grêmio em segundo lugar, e aí vem um comercial de shampoo contra caspa, e o homem comum que misture tudo isso e tire alguma conclusão. Então, me parece que a informação pela informação não é o jornalismo. A informação pela informação não é, na minha concepção, jornalismo. O jornalismo caminha também dentro de uma tríade. Informar o que, por que e que consequências tem. O que, por que e que consequências tem. Eu acredito no jornalismo analítico. Aliás, eu vou muito ao Globo News. Ali eu tenho assistido belos painéis de discussão sobre a realidade brasileira, humana, social. Eu acredito nessa função do jornalismo. O rádio, é muito interessante, o Rio Grande do Sul realiza um rádio debate maravilhoso, presto homenagem a ele, mas o que nós temos? As pessoas estão todas fugindo do rádio, botando lá 4 horas de música, 5 horas de música, porque um mau gosto que nos atingiu. Um dia, conversando com o Gil sobre isso, vem cá, Gil, a tua geração, Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso, o que está dando aí? Ele me deu uma explicação muito bonita aí. Se naquele tempo havia uma gravadora, era caro gravar, havia investimentos de gravação. Hoje qualquer um pega um gravadorzinho e faz a sua música. A sociedade encontrou sua expressão, em todos os seus níveis. E aqui entra a tese de Eliot, né? Arte, para ser arte, excepcionalmente encontrará entre as pessoas não acultuadas criações memoráveis. Claro, nós temos Cartola, que diz que as rosas não falam, simplesmente exalam o perfume que vem de você. Mas, de fato, as camadas mais preparadas para fazer arte no Brasil. O Milor Fernandes tinha uma crítica muito grande à televisão. Rouba os grandes talentos brasileiros que poderiam estar construindo a novela brasileira, que poderiam estar construindo o romance, poderiam estar construindo o teatro. Roubam para o quê? Para uma estrutura absolutamente frívola. E ainda somos uma das melhores televisões do Brasil. Imagino as outras. Os deuses dão gargalhadas quando um homem se julga detentor de verdades definitivas. Eu quero ficar com Honoré de Balzac, quando ele diz que a chave de todo conhecimento é o ponto de interrogação. Mas também acredito que a nossa responsabilidade social é sempre proporcional ao nosso nível de consciência da realidade. Nós não estamos criando uma sociedade consciente da realidade. Nós não encaminhamos as escolas, não encaminhamos a universidade, nós não encaminhamos as novas gerações não estão fazendo opções conscientes, estão com urgências de status, urgência de dinheiro, e eu me lembro uma frase do Tom Jobim, graciosíssima: fala-se demais em carro e apartamento, não vejo ninguém falar em árvore e passarinho. Que beleza o Tom Jobim ter dito isso, né? Parece que nós estamos num ciclo de ansiedade, de riqueza. E os bens, há uma frase de Freud que eu gosto muito: riqueza não traz felicidade porque não é sonho da infância. Nós não somos fiéis aos nossos melhores sonhos da infância. Eu acho que uma sociedade saudável precisa ter menos fúria de status, menos desespero de riqueza, e ser mais amena e mais fraterna. Os veículos de comunicação, todos eles têm uma grande responsabilidade sobre isso. E os escritores e os cineastas são peças de resistência dentro de uma sociedade acomodada, salvo honrosas exceções, acomodada
na realidade contemporânea, cotidiana, sem recusas, sem recusas. E somente a recusa pode encaminhar a nova caminhada. Muito obrigado. Essa reflexão sobre a opinião pública, esse ciclo vicioso que vai da informação dada à opinião formada, talvez a gente ainda tenha oportunidade com César Freitas da gente debater o tema, e a riqueza dessa fome, que o Luiz Coronel falou há pouco, essa fome de tóxico, de se entorpecer. Há um conto de Dostoiévski chamado Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, em que ele conta uma história, escreve no inverno, uma viagem que ele fez no verão, e esteve na Inglaterra, e uma das coisas que mais deixou perplexo era o estado de miséria dos operários ingleses, explorados naquele momento quase do ápice do capitalismo industrial, em que ele ficou atônito ao ver que aqueles operários gastavam as parcas economias para se entorpecer de comida e bebida no sábado à noite, para esquecer a miséria da semana inteira. E o Dostoiévski tem uma passagem curiosa, em que ele fala que a hegemonia do liberalismo no século XIX, ele não conhece a expressão porque ela é do século XX, mas ele chega a sugerir que é um tipo de totalitarismo liberal, na medida em que há uma hegemonia absoluta do pensamento liberal no século XIX, em que as pessoas se portam como ovelhas, essa é a expressão do Dostoiévski, que ele não via no século XIX, entre os operários e a sociedade, ele não via pessoas, ele via um rebanho de gente conduzida por um sonho, mas um sonho que ia ser só de alguns. Ainda bem que Leão XIII fez a crítica visceral dele a essa situação que encontrávamos no século XIX, e foi uma crítica severa, não o socialismo que ainda surgia, mas profética, em que ele diz, olha, esse exagero, esse absurdo, essa coisa hedionda que vocês estão criando, vai criar uma resposta mais hedionda ainda. Profético, porque em 1917 nós sabemos a tragédia humana que aconteceu na Rússia e para a humanidade, que foi o surgimento de um sistema, de um regime, que é uma das maiores máquinas de matar que a cultura humana já inventou, chamado comunismo, né? Então, essa sede de se entorpecer hoje, a gente vê naquelas classes que têm acesso ao consumo, elas se entorpecem, Luiz Coronel, não só de drogas, mas do seu próprio consumo também. Então, essas pessoas que andam com o fone de ouvido, elas se isolam cada vez mais da convivência social, elas não se preocupam se vão ser atropeladas ou não vão ouvir a buzina do carro que vai estar avisando quando elas atravessam a rua, elas se desligam do mundo, porque o convívio com o mundo, de alguma forma, se tornou uma coisa desprazerosa, está no convívio com os outros. Por outro lado, nós temos aquele entorpecimento estatal, daquelas pessoas que precisam de ração para viver, e assim no Brasil são 30 milhões que se tornam escravas do Estado, em face da sua situação famélica, em que a elas é dada uma ração em forma de bolsa, com uma perspectiva de entrada e nenhuma perspectiva de saída. E assim se perpetua, né, essa situação terrível e que está na nossa natureza, na nossa constituição sociológica, que é o nosso sebastianismo. Nós temos um regime presidencial em que nós elegemos sempre um rei. Então, nós temos uma cadeira do presidente, nós temos um trono no qual se assenta um rei, um Messias, que vai conduzir a nossa vida durante 4 anos. E, pasmem, não há uma propaganda política em que os candidatos não digam que vão mudar a nossa vida. Todos prometem a mesmíssima coisa, mudar as vidas das pessoas, porque a essas pessoas não lhe cabem nem a emancipação, nem a autonomia. E aí Dostoiévski